Olá, gente amada e querida de Deus. Estamos em nosso encontro com Deus, meditando a palavra. O tema: o que a Torre de Babel, Sodoma e Gomorra têm em comum com o mundo de hoje? Parte 2. Refletiremos hoje sobre a Torre de Babel e o que ela representa entre as pessoas no mundo atual. O texto bíblico, livro de Gênesis, capítulo 11, versículos de 1 ao 9. Toda a terra tinha uma mesma língua e o mesmo modo de falar. E aconteceu que alguns homens disseram uns aos outros: façamos tijolos que fiquem como pedras, e betume para servir de massa, e edifiquemos uma cidade e uma torre, cujo cume chegue até o céu. Então o Senhor viu a cidade e a torre que os homens estavam construindo e disse: eis que a humanidade é uma só, e todos têm uma mesma língua. Com o que estão fazendo agora, não haverá limites para o que quiserem fazer. Vou confundir sua linguagem, para que não entenda a fala um do outro. Assim o Senhor os espalhou sobre toda a terra, e isto ficou conhecido como Babel, porquanto o Senhor confundiu a língua de todos, espalhando-os sobre toda a terra. Usando as regras da hermenêutica bíblica, temos aqui uma farta documentação para interpretarmos com segurança o que aconteceu naquele episódio da Torre de Babel e o que isto significa para a sociedade humana de hoje. É um texto antigo, de mais de 3.000 anos, por isso requer muitos cuidados na sua interpretação. Assim, toda a terra tinha uma mesma língua e o mesmo modo de falar. Indica que essa linguagem única era uma forma de vida cuja base era o respeito mútuo, tal como Deus criou e estabeleceu. Ou seja, não havia confusão entre as pessoas que se respeitavam uns aos outros. Entretanto, a Torre de Babel, cujo cume tocaria o céu, na realidade, antes de ser construída de tijolos e betume, foi erguida dentro do coração daqueles homens que desejavam ser grandes iguais a Deus. Isto nos remete ao momento em que o diabo tentou nossos primeiros ancestrais, dizendo: não morrereis, mas sereis como Deus. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 4 e 5. Enganando-os, sugestionando que o mentiroso era Deus, que os havia proibido de tocar no fruto daquela árvore. A isto se dá o nome de orgulho, prepotência e soberba, que irá quebrar a harmonia e a paz entre as pessoas. O desejo de ser igual a Deus tem como primeira grave consequência o desrespeito e a desarmonia entre as pessoas. Assim, querer ser grande como Deus foi o início da quebra da paz entre os homens. Aqui no episódio da Torre de Babel, o orgulho humano de querer ser grande como Deus chega ao ápice. O primeiro grande desastre do desrespeito a Deus tem como consequência direta o desrespeito ao próximo. Mais tarde, Jesus irá ensinar que o mandamento do amor a Deus e do amor ao próximo são inseparáveis e são o resumo de toda a lei e o ensino dos profetas, isto é, amar e respeitar a Deus e ao próximo resume toda a revelação bíblica. A confusão da língua na Torre de Babel, isto é, a falta de comunicação entre todos, de modo que já não se entendiam mais, fez com que a confusão e o desrespeito se generalizasse. Babel tornou-se o símbolo da falta de entendimento e a confusão. Jogando este conceito para o mundo atual, temos o flagelo da falta de diálogo e de respeito entre as pessoas, o desentendimento e a guerra ideológica e política entre as autoridades, a falta de ética que contamina e deteriora até as instituições que foram criadas para cuidar da lei e da ordem, a omissão e o desvio de conduta de quem devia cuidar do bem comum de todos e não apenas de uma parcela da sociedade. A corrupção que gera todo tipo de injustiça, o terrorismo, isto é, grupos armados que espalham terror e morte em diversos lugares do mundo, enfim, as guerras, o desrespeito e a morte, tudo isso que os homens fazem uns contra os outros tem sua origem na desobediência e no desrespeito a Deus. É isto que estamos assistindo no mundo, o qual insiste em ser chamado de civilizado. Uma Babel e a confusão generalizada, a falta de entendimento, de comunicação e de diálogo que gera desrespeito e morte.
Estamos vivendo hoje uma Babel, igual a que existiu quando alguns homens quiseram ser grandes como Deus. Hoje, com o agravante de que parte daqueles que, por ofício, deveriam estar comprometidos com a justiça, estão presos a diferentes e contraditórias ideologias e interesses políticos. Salvo raras exceções, não temos hoje uma política no seu sentido original da antiga Grécia, onde nasceu e floresceu, visando o bem comum, mas temos interesses políticos partidários que beneficiam a si próprios e a seus grupos, em prejuízo do bem maior do todo. Ou seja, como na Torre de Babel antiga, a linguagem única do amor a Deus e de respeito ao próximo já não existe no nosso mundo de hoje. O que fazer? Qual a saída? A resposta é uma só, como Jesus indicou ao doutor da lei que lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento da lei. O segundo mandamento, semelhante a este, é: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 35 ao 40. Pensemos nisto. Jesus é a saída. É o único caminho à salvação da sociedade humana. E até amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.